Muito. Porém, deixa eu dizer algo para você. Foi a primeira instituição que Deus criou. Foi a família. Deus não fez igreja, né? Deus não fez shopping center. Deus não fez supermercado. Deus, quando ele olhou para a terra, e a terra era sem forma, vazia, em 7 dias ele fez todas as coisas, ele criou o homem, e da sua costela ele fez a mulher. O homem dormiu para trazer vida, que foi a mulher. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele constituiu a família. Logo veio os filhos, e os filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que Deus criou, a família. Logo, a primeira coisa que Deus quer derrubar, que o inimigo quer derrubar, é a família. Olha para a igreja, não é composta de famílias? São compostas de famílias. Às vezes até você vem sozinho primeiro. Vem só a esposa, vem só o esposo, às vezes vem só o filho, e o pai e a mãe não vêm. Mas daqui a pouco, de tanto você insistir em convidar, em chamar, e vem um dia, aí vem no outro mês, aí vem no outro ano, daqui a pouco está a sua família na presença do Senhor. Porque é isso que Deus quer, é isso que Deus deseja, que toda a sua família esteja na presença do Senhor. Aí, eu chamei os jovens para nos ajudar nesta campanha. Na terça-feira, nós estamos fazendo um culto de oração. E nesse culto, nós estamos orando por eles, porque no domingo eles vêm batalhar conosco por vocês. Para você que é casado, para você que tem o seu namorado, o seu noivo. Porém, eu pergunto para vocês, fiquem os jovens de pé. É isso mesmo, Arthur, muito bem, gostei de ver a sua decisão. Se os nossos jovens, não precisa ficar com vergonha não, pode ficar de pé. Se os nossos jovens olharem para os nossos casamentos aqui na igreja, eles vão querer se casar? Se o Bruno, o Kevin, o Davi, o Gabriel, a Paloma, a Poliana, porque os jovens estão nos vendo. Os jovens, ele convive com a gente na igreja, numa reunião, num estudo da palavra, numa campanha quando estão. Então você, mãe, você, pai, comece a orar pelo seu filho agora. Agora. Para que o casamento deles esteja debaixo da mão de Deus e, acima de tudo, debaixo da aprovação de Deus. Essa é a parte importante. Pode sentar, já ficaram vermelhos, agora já pode sentar. Por isso, a palavra que o Senhor me deu, antes da gente iniciar essa campanha, eu já preguei ela na igreja umas 2 vezes. Mas a palavra do Senhor se renova a cada dia, então nós vamos ler de novo. Pode ficar sentado mesmo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 26, que é muito conhecida esta palavra. Irmã Marluce, seja bem-vinda. Irmão Manuel, também seja bem-vinda. Edmilson, seja bem-vindo. Isabela, eu acredito que é a Débora. A irmã Dercy, irmã Maria, Lindomar, nós vamos estar intercedendo por você. A irmã Marluce diz que tem 33 anos de casada. A irmã Dercy tem 18 anos de casada. Glória a Deus. Ela colocou aqui, 18. 18 ela errou o número, irmão Júlio. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 26. Diz assim: E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era da casa de... E o nome dessa virgem era? E o anjo se aproximou dela e disse:
Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela ficou perturbada com o que ele disse, e se pôs a pensar que tipo de saudação seria aquela. E o anjo lhe disse, não temas, Maria, porque achaste graça diante de... E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de... Ele será... E será chamado... E o Senhor Deus lhe dará o trono de... seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. E o seu reino não terá... Então disse Maria ao anjo, como será isto, visto que eu não conheço algum homem? E respondeu o anjo do Senhor e disse, o Espírito do Senhor virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti, chamado Filho de Deus. E eis que a tua prima... Na minha Bíblia está uma versão diferente, está Elizabeth, mas é Isabel, né? Também concebeu um filho em sua velhice, e este 6º mês para ela, que era chamado estéril, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Primeiro eu vou falar de Maria, tá bom? Quem era Maria? Maria era uma jovem simples, uma judia, que vivia numa época em que a mulher não tinha muitos deveres. A mulher não saía para trabalhar fora e ajudar o marido, né? A mulher não votava. A mulher sequer entrava no censo quando era feito. Contava-se sempre os homens daquela época. Ela não trabalhava fora. A função de Maria era cuidar da sua casa e criar os seus filhos. Dizendo isso, eu não quero dizer para você que era algo ruim, porque uma mãe presente na vida de um filho faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Mas nós vivemos numa época diferente de Maria, que hoje as mulheres querem e precisam sair para trabalhar, para ajudar no sustento da sua casa. Mas se eu der um exemplo para você, da minha mãe, por exemplo, ela não saiu para trabalhar. O meu pai não quis. Meu pai preferiu que ela criasse nós, tanto educasse para que o mundo não viesse a nos educar, tanto também para que nós fôssemos ensinados dentro da palavra de Deus que tipo de homens e mulheres deveríamos ser. E por isso que então foi criada a questão da mulher ficar em casa nos primeiros meses do seu filho. Porque é o momento em que mais o filho, né, a criança precisa da mãe. Então ela recebe alguns meses para ficar em casa na criação do seu filho. Então Maria era uma jovem, em primeiro lugar, que eu quero que você entenda quem era Maria. Era uma jovem temente a Deus, que conhecia Deus, que tinha um relacionamento com Deus, de orar a Deus, Paloma, de cantar louvores a Deus, de se reunir em oração com outras pessoas, porque senão o anjo não teria dito para ela, o Senhor é contigo. Certamente, se ela não tivesse esse tipo de relacionamento com Deus, o anjo não diria para ela que o Senhor era na vida dela. Então essa era a Maria da nossa história, virgem, que estava noiva de José para se casar com um casamento marcado, em que toda a vizinhança sabia que Maria pertencia a alguém. Só que o noivado naquela época não é igual hoje. Se não der certo, a gente termina. Ninguém casa na frente do juiz com o advogado do lado dizendo, nossa, se não der certo, a gente já se divorcia. Né? Quando a gente casa, é para viver para sempre com aquela pessoa. Né? Assim era para Maria. Porém, Maria não era uma moça que quando ela saía na rua dizia, vai lá Maria, filha de um grande homem, de posses, que todo mundo quer casar com ela. Não, Maria ela passava desapercebida, porque era um lugar simples, com pessoas simples.
Porém, Maria não chamou a atenção dos homens, mas Maria chamou a atenção de Deus. Porque a Bíblia diz que quando o anjo veio falar com ela, o anjo disse: bendita és tu entre as mulheres de toda esta cidade. Hoje em dia, está muito se preocupado em mostrar quem nós somos nas redes sociais. Mostra muito. Às vezes até demais. Não valoriza tanto você como mulher. Algumas postagens não valorizam, muito pelo contrário. E Maria, ela sabia que se ela estava noiva de José, como eu sempre digo aqui para vocês, se você está noivo de alguém, tem compromisso com alguém, ou você é casado com alguém, eu disse sim para o Marco e disse não para o resto dos homens. Né? Eu disse sim para um e não para os outros. E Maria era esse tipo de mulher. Mas então quem era José? A Bíblia diz lá em Isaías que Jesus viria da casa de Davi. José era dessa genealogia de Davi. Pouco se fala na Bíblia sobre José. O que nós sabemos também é que José era temente a Deus. Porque Mateus, quando se refere a José, ele fala assim: José, o carpinteiro, um homem justo. A Bíblia fala que José tinha uma profissão, ou seja, ele ia cuidar de Maria. Ele era carpinteiro. Mas aí então, irmãos, no meio deste noivado, como eu já disse aqui uma vez, há um grande problema. Porque eis que agora o anjo diz para Maria: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Eu vim dizer para você que Deus escolheu você, uma mulher que ainda não conheceu o homem, para gerar o Filho do Deus Altíssimo. Olha que responsabilidade. Gerar o próprio Filho de Deus. Mas como nós conhecemos o final da história, então parece que tudo foi muito simples, resolvido tudo muito simples. Mas é porque nós não vivemos aquele momento. Quando você chegar lá no céu, você pergunta para Maria o que foi passar por aquilo. Você pergunta para José o que foi passar. Porque a Bíblia não nos dá detalhes. Há informações de grandes estudiosos a respeito deste acontecimento. Mas a Bíblia só fala aquilo que nós precisamos saber por agora. Então Maria fala assim: então como será isso? Como é? Vista que eu não sou casada, logo eu não posso gerar filhos. Porque Maria e José entendiam o princípio da palavra de Deus de Gênesis. Deixará o homem pai e mãe. Ele assume uma esposa. E aí, então ele deixa a sua casa. Se unirá à sua mulher. Agora ele casa. Preparei a minha casa, o lugar. Agora ele casa. Aí serão dois, uma só carne. Esse era o princípio. E Maria e José sabiam disso. Aí Maria, como nós acabamos de ler, pergunta para o anjo: como será isso? Eu não sou casada. Aliás, né, se eu fosse Maria, eu já ia com aquela coisa: aliás, seu anjo, você me desculpa, mas eu estou noiva. E o anjo disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do próprio Deus te envolverá. Maria, em nenhum momento, ela ficou muito ali pensativa. Ela disse assim: se cumpra em mim a tua vontade. A vontade do meu Deus se cumpra em mim. Ela sequer pensou em sair correndo perguntar para José o que ele achava. O que ele pensava disso, se aceitaria ou não. Na hora, ela deu a resposta para o anjo Gabriel: cumpra-se em mim a tua vontade. O primeiro princípio de uma mulher, casada ou solteira, cumprir a vontade de Deus. O primeiro a quem eu e você como mulher devemos obediência, devemos reverência, é ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o primeiro das nossas vidas. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino
de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Por que Maria então não foi perguntar para José? Porque, irmãos, embora nós sejamos casados, homem e mulher, sejamos casados diante de Deus e diante dos homens, quando se trata de obedecer a Deus, nós não precisamos perguntar, nós precisamos obedecer aquilo que Deus está nos ordenando. Então você, mulher, quando Deus fala com você, quando Deus chama você para algo, você não tem que duvidar do seu Deus. Se você tem intimidade com Deus, igual Maria tem, se Deus fala com você e diz assim, bendita és tu entre as mulheres, porque o Senhor é contigo, o Senhor é na sua vida, por isso Deus veio falar com você. Mas às vezes, Deus fala conosco numa pregação, e você começa o seu coração a arder, e você sabe que Deus está falando com você. Mas aí você chega em casa e olha para o marido e fala, será? Será que eu faço? Eu senti tanto aquilo no meu coração. Será? Será que eu devo fazer? Ei, primeiro você dá ouvidos ao que Deus está falando com você. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus não fez você nascer por acaso. Não é mais um no meio da multidão, não. Tem planos e propósitos bem específicos para vocês, mulheres que estão aqui nesta noite. Porque Maria não saiu perguntar para o pai, não perguntou para a mãe, não perguntou para o noivo. A hora que o anjo disse, ela se prostrou de joelhos e disse, cumpra-se em mim a tua vontade, ó Deus. Aleluia! Ela discerniu. Ela sabia, não é qualquer um que está me chamando. Não é qualquer um que está me dando uma missão. Mas, ei, mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a missão que Deus vai dar para você é dura. Não é fácil para você cumprir. Olha a Maria. Na hora que ela disse, cumpra em mim a tua vontade, o anjo anunciou sobre a prima dela, Isabel. Só que Isabel era casada, Isabel tinha um marido. Engravidar era natural. E foi embora. Foi embora o anjo. Maria entra para dentro da casa dela. Desce o Espírito Santo e a unção do Altíssimo sobre ela. E aquela moça se vê grávida. Porém, ela sabia que na sua cultura, José poderia levar isso ao sacerdote e ela ser levada na rua apedrejada, porque ela cometeu adultério diante de Deus para aquele povo. Ou a segunda opção, que foi a que José ia fazer. Eu vou fazer uma carta de divórcio, porém, para que Maria não seja morta, apedrejada, eu não vou dizer o porquê não vou casar com ela. E a Bíblia diz então, que Maria, quando se viu naquilo, certamente, quando as pessoas começaram a olhar para ela, disse de dois ou um. Ou o casal errou, ou ela pecou. Agora imagine você os olhares das pessoas para Maria. Quando ela saía na rua, se é que ela saía, mas vamos dizer que ela saía para ajudar a mãe, para cuidar da casa, e as pessoas olhavam para ela lá. Ah, se achava santinha, dizia que orava, dizia que ia na igreja. Você pensa a dor de Maria, dos olhares das pessoas para ela? E quantas vezes você que serve a Deus, você mulher, estou falando com você mulher agora, vem para a casa de Deus, ora, jejua, consagra, faz o seu trabalho, cumpre o seu chamado, aquilo que Deus chamou você para fazer. E as pessoas olham para você, vai lá, vai dar em nada isso aí não. Acha que Deus está com ela? Não está não. Passa por tanta coisa, pecadora. Você é pecadora. As pessoas podem te apontar o dedo assim. Ou dentro da sua própria casa. Ou seus familiares.
Quem é você para falar que é melhor do que eu só porque você vai na igreja? Só porque você acha que serve a Deus? Só porque você acha que você é cristã? Só porque você acha que Deus realmente... Se você fosse de Deus, você não estaria passando por isso? Olhava para Maria e dizia, você vai ser morta. Pensa que você vai viver por muito tempo? Não vai, não. Os seus dias estão contados. Mas sabe por que Maria se manteve firme? Aquela palavra que o anjo disse para ela era real na vida dela. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Isso vai acontecer na minha vida. Sabe por quê, Rebeca? Porque ela entendia que assim como o salmista escreveu, pode o seu pai, a sua mãe te abandonar, mas o Senhor te recolhe, o Senhor cuida de você, o Senhor te protege. Por isso Maria continuou. Mas aí José, entra-se um conflito na cabeça de um homem. Porque o homem é racional, ele não é emocional como eu e você somos. Tudo para nós é muita emoção. Chora demais. Quando ri, ri demais. Quando briga, briga demais. Tudo nosso é meio exagerado, né? É próprio das mulheres. Deus nos fez assim, emocionais. José, agora você, homem, se põe no lugar de José. Você está noivo para casar com a sua esposa. Ela aparece grávida. Você sabe que não é seu. Ainda ela fala para você que é de Deus. Hoje em dia está fácil. Eu abandono e vou embora. Está fácil de resolver. Hoje em dia. Na época de Maria não era assim. José, eu queria dizer, que pensou como você. Ele não foi diferente de você. À primeira vista, a primeira situação, ele já pensou. Eu vou fazer uma carta. Eu vou desistir do casamento, porque noivado naquela época era coisa séria, não podia desistir não. Desistir tinha problema. Eu vou fazer uma carta. Eu mando para o sacerdote. Mas para Maria não morrer, eu não coloco por que eu estou deixando ela. E assim eu me livro do problema e Maria resolve lá com Deus, já que ela disse isso. Agora pensa no que as pessoas falavam de José, Davi, quando via Maria. Mas José é um trouxa mesmo, né? Para que vai assumir essa mulher aí? Ah, se eu fosse ele, eu já largava agora mesmo. Nem perdia meu tempo com essa mulher aí. Ela disse que vai para o templo, ela disse que ora, ela disse que tem intimidade. Mas ela canta, a gente passa aí na rua, ela está estendendo roupa aí, cantando. Para quê? Olha aí o tipinho que ela está casando, que ele está casando. E às vezes, as pessoas olham para você e acham realmente que você não é suficiente para o seu marido. Ah, não, você merecia uma coisa melhor. Nossa, muito melhor. Ah, esse casamento, eu não dou 1 ano para você. Não dou. Não vai para frente. Isso aí não dura. Eu estou falando por experiência própria, porque disseram que o meu não ia durar. Né? Não dou 1 ano para esse casamento durar. Sara é muito brava, tem uma personalidade difícil de lidar. Né, Renata? Não dá 1 ano. Que as pessoas não entendiam que o Deus que a Sara serve é Deus que molda as pessoas. E vão nos mudando, e vão nos colocando diante daquilo que Deus quer. Só que eu preciso querer ser moldada. Né? E eu sou moldada, a Bíblia diz a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, José, ele não foi diferente de você, homem, que está aqui nesta noite. Mas qual foi a diferença? A primeira atitude de José foi proteger Maria da sociedade, daquele lugar que vivia. A primeira coisa que José fez, eu vou proteger a Maria. Mesmo que eu não case com ela, mas eu vou protegê-la. Esse é o seu papel, homem que está aqui nesta noite. Eu digo homem,
Porque um dia meu filho vai se casar, o outro vai, eles vão. Então você que é homem, a sua função é proteger a sua esposa e não expô-la. A gente vê hoje em dia, infelizmente, muitos relacionamentos das pessoas contam seus problemas nas redes sociais. Né? Fala mal do marido. Expõe o seu marido para a sociedade, para o mundo, né? Porque as redes sociais alcançam o mundo. O esposo, por sua vez, a hora que vê, vai lá e retruca. Né? Nas redes sociais, às vezes, num status. Expõe o marido, expõe a esposa, expõe o filho. Não faz isso não, irmãos. Não faz isso não. Porque o inimigo pega com tanto prazer aquilo que você escreve ou aquilo que você fala e traz para dentro da sua casa aquele momento de desgraça que ele quer, de briga, de ira, de discórdia, de falta de respeito, de falta de educação. Vai tirando o amor de Cristo que habita em você e vai colocando outras coisas. Não deixa não. Não traz palavras de maldição para a sua vida não. Não fale que o seu filho é um fardo ou que o seu casamento é ruim demais. Não faz isso não. O meu filho é bênção, a minha filha é bênção. O meu marido foi Deus que deu e é Deus que vai transformar. A minha esposa foi Deus que me deu e é Deus quem vai transformá-la. E José, então, já vai deitando, pensando no que vai fazer no outro dia. Mas aí, irmãos, está a diferença do homem que serve a Deus. A Bíblia diz que é nessa hora que você vê a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. A Bíblia diz que Deus vem falar com José. José, não os outros José lá que sonhava, tá, irmãos? Esse é o primeiro José, o segundo José. Em Mateus 1,19, a Bíblia diz que José dorme. E o anjo, segundo os estudiosos, que é o mesmo anjo que falou com Maria, vem para José e diz assim: José, não deixes Maria, sua esposa, porque o que habita nela é de verdade, é realmente o Filho do Deus Altíssimo. Quando o homem ouve a voz de Deus, Kevin, quando ele tem relacionamento com Deus, quando ele ouve a voz de Deus, ele reconhece: é Deus que está falando comigo. Eu nem preciso lá perguntar para o pastor, nem para o sacerdote, nem para o ancião, porque eu sei que é o próprio Deus que veio falar comigo. José se levanta, vai para a casa de Maria, chega para os pais de Maria e vão fazer o casamento, é agora, é hoje. José entendeu, eu faço parte do plano divino de Deus. Não era só Maria. Hoje em dia se fala muito dela. Ela não deve ser adorada. Maria não é santa. Maria foi uma mulher escolhida por Deus para trazer Jesus ao mundo. E aí, José aceita o chamado de Deus também. José tinha uma missão. José foi o primeiro pai adotivo. Porque o filho de Deus era de Deus, veio do Espírito Santo. Mas José, quem ia criá-lo na terra, porque Deus ia pisar na terra. E então, irmãos, um casamento que aparentemente estava tudo para dar errado, quando Deus está no controle, dá tudo certo. Não importa o que as pessoas vão dizer. Não importa o que a sociedade vai dizer. Não importa o que o vizinho vai dizer ou o parente vai dizer. Se você está ouvindo a voz de Deus, vai dar certo. Mas aí eu tenho que fazer conforme os planos de Deus. Conforme a sua vontade. Porque era isso que Maria disse. Por isso a palavra é melhor serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque Maria e José começou a ter trabalho, diácono Tiago, quando eram noivos. Como é que nós vamos lidar com essa situação? Nós vamos fingir que nós não estamos vendo? Nós vamos jogar para baixo do tapete e depois a gente resolve?
Eu vou esperar, vamos dizer assim, José dizer para Maria, vou esperar o filho nascer, se tiver cara de Deus, a gente casa? Não. Por quê? O homem e a mulher, Davi, que coloca, às vezes a gente coloca tanta coisa em oração diante de Deus, mas que coloca o seu casamento, o seu relacionamento, os seus filhos em oração diante de Deus, Deus fala, irmãos. Deus fala. Deus fala com você. Porque Deus tem prazer em ter relacionamento conosco. E Deus quer o quê? O melhor para você. Porque Ele mesmo diz, é melhor ser dois. É melhor que vocês se casem. É melhor que vocês vivem juntos. Porque quando o problema surgir, Deus vai falar com você. E vai dar a direção para você resolver. Mas quando os dois estão juntos no mesmo propósito. Quando José casou com Maria, você acha que a sociedade ficou quieta? Não, agora casou, está tudo resolvido. Não. Continuaram falando. Você acha que José e Maria perdeu tempo para parar e prestar atenção no que o povo estava falando? Não, porque Maria, quando engravidou, logo o anjo veio falar com o homem de novo, com José, dizendo para ele, vai para o Egito. Aí José reconheceu a voz de Deus, pega Maria, vai para o Egito. Aí volta para o Egito agora, José. Aí José volta para o Egito. É homem que tem Deus na vida, irmãos. Sabe para onde levar a sua família. Sabe para onde trazer a sua família. Não fica andando de um lado para o outro. O homem que serve a Deus de verdade, Diácono Antônio, tem direção de Deus. Mas aí, Deus precisa que você, homem, você, mulher, se coloque na presença de Deus como Maria e José. Por quê, irmãos? Porque os problemas vão vir. As tribulações vão vir para mim e para você. Não é diferente em nada. Às vezes você tem alguma dificuldade com o trabalho, às vezes com a família, às vezes com a esposa, às vezes com a esposa, às vezes com os filhos. Às vezes os filhos conosco, porque nós também erramos. Mas e agora? Nós vamos resolver o problema, vamos buscar a Deus para saber o que vai fazer? Não. O marido fala assim, não, esse problema aí é você que resolve, tá? Fica para você. Em algum momento, José disse para Maria resolver o problema sozinha? Ou a esposa, o filho é seu, porque quando o filho apronta, normalmente o filho é dele, né? O filho é seu, resolve aí. Não. Em nenhum momento Maria disse assim, olha, como eu estou grávida do Espírito Santo, não quero mais casar com você, José. Não. José foi tão obediente, irmãos, que a Bíblia diz que eles se casaram. Mas José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Ele respeitou aquele momento que era dela e de Deus. Só que ele não respeitou de longe, ele respeitou de perto, cuidando, protegendo, levando, trazendo, indo para a manjedoura, esperando Jesus nascer. E para ele foi dada a ordem. O nome da criança, do menino será Jesus, aquele que vem salvar esta humanidade. José entendia o plano. José entendia o propósito. Aí eu falo para você, para que é que nós temos filhos? É para mostrar para os outros que nós também temos? Não. Se Jesus veio para a barriga de Maria com propósito, se João Batista veio para a barriga de Isabel, que era estéril, estéril não pode ter filho de jeito nenhum, mas a Bíblia diz que para ele nada é impossível. Você acha que Deus vai te dar filho para quê? É para andar nos seus caminhos, é para fazer a sua vontade, é para realizar a obra de Deus nesta terra. Ainda que o inimigo se levante contra a sua casa, contra a sua família, família de Deus que está aos pés da cruz, Deus resolve todos os problemas. Você tem filhos para a glória de Deus. Os seus filhos são herança que Deus te deu. Um dia, Deus vai querê-los de volta.
Um dia, Deus vai falar para mim e para você: eu te dei o Vinícius, eu te dei o Arthur, o que é que você fez com eles? Nós, pais, servimos mais os nossos filhos quando nós damos exemplos do que quando falamos. Pai, quer que o seu filho tenha uma vida de oração? Ore. Não deixe os seus filhos olhar para o seu casamento e falar assim: para ter casamento assim, não quero não. Ainda é tempo de nós mudarmos. Não estou dizendo isso para você que você não vai cometer erros, não. Todos nós cometemos, tá? Todos nós. Nós precisamos nos enquadrar na palavra de Deus e fazermos exatamente aquilo que ela diz para nós fazermos. Quando nós nos debruçamos, irmãos, sobre a vontade de Deus, as coisas caminham diferente. Agora eu pergunto para você, Vânios, você acha que José ficou bravo com Maria? Sim ou não? Não? Você acha que Maria, quando José disse para ela: eu quis dar uma fugidinha, não é falar mal não, mas eu estou dizendo para você a verdade, Maria. A intenção no dia seguinte era me separar de você, de verdade. Ir embora e nunca mais olhar para sua cara. O que você acha que Maria sentiu? Mulheres emocionais, José Rodrigues. Ai, tomara que não tenha nenhum chinelo perto de Maria. Segundo alguns historiadores, diz que sim, Maria ficou muito chateada. E que José ficou com muita raiva quando ele não entendia o que estava acontecendo, até ele ser sonhado e Deus indo falar com ele. Mas as minhas palavras, tá? Eu deduzo que quando José levantou do sonho, ele foi até Maria e diz assim: Maria, eu quis ir embora. Eu quis deixar você, acabar com esse casamento. Mas Maria, Deus falou comigo. Então eu quero que você me perdoe, Maria. Eu quero me casar com você, Maria. Ô mulher, não tenha dificuldade em pedir perdão, não. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu peço perdão para o meu marido por algo que eu fiz, eu não estou libertando ele, eu estou me libertando. O perdão me liberta. Porque quando nós estamos com raiva, com ódio, nós vamos alimentando aquilo. E nós mulheres temos uma facilidade de alimentar coisa ruim, que é uma beleza. Porque nós somos emocionais demais. Quando eu peço perdão para o meu marido, eu estou livre. Eu não vou mais pensar em coisa ruim. Eu me reconciliei, eu me aproximei. E quando eu falo isso para os meus filhos, porque eu erro com eles também, eu estou me libertando. Eu estou ensinando para eles, não é vergonha você pedir perdão. Muito pelo contrário, se o Pai Celestial, que é Senhor, Salvador, me perdoou, quem sou eu para não te perdoar? Com José, ele era homem. Aqui não. Macho não pede perdão nem chora. Primeiro que Jesus nos perdoou e é macho para chuchu. Segundo, que ele chorou por causa de Lázaro, seu amigo. Então não vem com essa conversa de que o homem não chora, porque o diácono Tiago nos provou o contrário. Eu tinha que pegar alguém como exemplo, né, irmãos? Você, homem, se precisar pedir perdão para sua esposa, peça. Peça. Seja sincero com você mesmo. Porque o nosso orgulho nos impede, né, irmã Maria, de pedir perdão. Mas a graça que habita em nós nos impulsiona para pedirmos perdão. Porque o favor de Deus imerecido foi nos perdoar. Então eu imagino que Maria
tenha dito a mesma coisa. Olha, José, quando o anjo chegou aqui e falou comigo, e disse que eu geraria Jesus, o Filho de Deus, eu nem fui te perguntar, mas é que não dava, José. Quando Deus fala, tudo se cala. É diferente. Mas eu peço perdão para você, por eu não ter ido lá, falar com você, conversar com você. E José certamente disse, está tudo certo. Fomos chamados com propósitos. Vamos cumprir a vontade de Deus. Ei, marido e esposa, filho e filha que está aqui, Deus te chamou com propósito nesta terra. Você nasceu nesta família com propósito. Você se casou com este marido que você está com propósito. Você tem filhos para a glória de Deus. Então, tudo que você faz nesta terra é com propósito. Nada do que você tem a fazer fora do propósito de Deus. Não tem problema, irmãos. Se às vezes os nossos planos fracassar, para nós fazer os planos de Deus primeiro. Porque no final, tudo vai dar certo. Nós conhecemos a história de Maria e nós sabemos o que aconteceu depois. Deu tudo certo. Você não sabe a sua história amanhã, mas no livro de Deus já deu tudo certo. Porque você se colocou diante de Deus. Porque você fez a vontade de Deus. Porque você se entregou completamente para Deus. Entendeu o que você precisa ouvir? E não só ouvir, mas obedecer. Então vire aí para o seu esposo e fala, precisamos obedecer. Precisamos obedecer. Sempre. Que esta palavra seja real na sua e na minha vida. Que esta palavra venha de confronto com aquilo que nós estamos fazendo e precisamos mudar. Para o bem do nosso casamento, dos nossos filhos, mas principalmente para o bem do nosso Deus. Porque quando você pede alguma coisa para o seu filho, Vinícius, faz o arroz para mim hoje. Ele faz. E eu fico feliz. Imagine Deus olhando para vocês e dizendo, olha casal, faz isso. Aí você olha para Deus e fala, sim Senhor, nós faremos. Deus dá um sorriso largo lá no céu. Olha para Jesus e fala, viu? Valeu a pena, né? Tem mão furada, marca dos cravos, pés marcados, apanhou, sofreu, mas valeu a pena. E é isso que importa, irmãos. Obedecer ao Senhor Jesus. Ficamos em pé na presença de Deus.